Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que o sangue de Jesus esteja lhe cobrindo, lhe guardando, lhe protegendo. Que todos os seus estejam debaixo do sangue de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô e estamos fazendo um estudo especial da Páscoa. Nos áudios anteriores, você verifica como Deus organizou, estabeleceu e instituiu a comemoração, a celebração da Páscoa de forma a ser eterna. E hoje nós vamos ver qual é a conexão daquela primeira Páscoa com a Páscoa que nós estamos celebrando. Você está recebendo instrução, iluminação, revelação. A palavra de Deus fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Você não vai mais morrer, perecer, ser roubada por falta de conhecimento. Deixa o teu legal como forma de gratidão, como forma de celebrar a Páscoa comigo, de celebrar a verdade de Deus chegando nas famílias comigo. Nós vimos nos áudios anteriores que a primeira Páscoa foi estabelecida no livro de Êxodo, capítulo 12. É uma celebração eterna. Todos os anos, as famílias precisavam se reunir e por 7 dias celebrar a Páscoa. No primeiro dia, uma atividade solene, um culto, e no último dia também. No primeiro dia, uma ceia em família, na qual matavam um cordeiro sem defeito. Esse cordeiro precisava ter sido pego 4 dias antes, colocado no cercadinho, colocado no curral, perto de casa, ficado lá aguardando por 4 dias o dia de ser assado. Ele não podia ser cozinhado, nem podia ser comido cru. Precisava ser assado no forno. Ele era para ser do tamanho necessário e suficiente para alimentar a família. Se fosse sobrar carne do cordeiro, ou convidavam a família do vizinho para comer junto, ou colocavam o que sobrou para torrar. As sobras não poderiam ir para o lixo, tinha que ser queimada, torrada como um holocausto. A refeição era para ser feita junto com ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas simbolizavam todos os anos amargos que o povo tinha sido escravo. O pão sem fermento era um pão que não crescia, um pão como o pão sírio, como aquele pão magrinho, representando que tinham sido anos magros. Por 1477 anos, todos os anos, a Páscoa foi celebrada pelo povo de Deus. Um sacrifício era feito, uma refeição em família era feita, comemorando que finalmente o povo tinha sido liberto. Você sabe o que é a maior potência mundial da época? Esta era o Egito. Era contra eles que a Páscoa representava a libertação. Ali, Faraó, aquele homem teimoso, cruel, explorador de vidas humanas, ele representa a figura de Satanás, que oprime, escraviza e rouba às pessoas o direito à verdadeira liberdade. Aquele cordeiro sem defeito, que era preso no cercadinho por 4 dias e era sacrificado, o seu sangue passado nos umbrais das portas, representava Jesus Cristo lá na frente, o Cordeiro de Deus sem defeito. O sangue dos umbrais das portas nas casas, que livrou todos eles da visita do anjo ceifador de vidas, apontava para o sangue que Jesus Cristo derramaria na cruz, pagando literalmente e de uma vez por todas pelos nossos pecados, nos livrando para todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, nos livrando atualmente e eternamente da escravidão a Satanás. O povo de Deus seguiu fielmente celebrando a Páscoa ano após ano, um memorial do que tinha acontecido no passado, mas também um símbolo profético do que iria acontecer no futuro. Inúmeros textos foram escritos do que ainda estava por vir, de como seria a morte de Cristo, de como seria o nascimento de Cristo, de como seria a vida de Cristo. Deus já tinha determinado como tudo ia acontecer e deixou escrito através dos profetas, através da lei de Moisés, através de alguns salmos, o que estaria por se cumprir.
Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, que os evangelhos começam a contar o que aconteceu com ele, encontramos nos evangelhos menções das duas celebrações anteriores à morte e à ressurreição de Cristo. Jesus, ele celebrou a Páscoa exatamente como Deus tinha ordenado a Moisés no livro de Êxodo. Ele comeu o cordeiro, ele sentou com os discípulos, eles cearam as ervas amargas com o pão sem fermento. Por 7 dias nas casas não tinha fermento. Jesus tinha feito exatamente como as ordenanças. Encontramos em João capítulo 2, versículo 13, versículo 23 e João capítulo 4, 45, falando da primeira Páscoa de Cristo na terra. Em João 6, 4 fala da segunda Páscoa de Cristo. Os 4 evangelhos falam da terceira e da última Páscoa, por ser ela a mais representativa, por ser ela na qual está relatado que Jesus se entrega como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, como ele fica em Jerusalém os 4 dias que o antecedem. Jerusalém simboliza o cercadinho, simboliza o curral onde o cordeiro ficava preso, aguardando ser morto. Em Marcos 10, do 32 ao 34, vemos Jesus conversando com os seus discípulos. Marcos retrata desta forma: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, Jesus os chamou à parte, os 12, e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Jesus estava caminhando livremente para Jerusalém, para entrar no cercadinho, para entrar no curral da família, para em Jerusalém por 4 dias aguardar a sua morte. Ele próprio descreve tudo o que vai acontecer numa conversa, numa instrução aos discípulos. Os discípulos, será que captaram o que ele estava falando? Quando nós mergulhamos para ler e estudar os evangelhos, nós vemos que eles não conseguiam compreender o que Jesus estava explicando para eles. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesha, que significa passagem. Era a passagem da escravidão do Egito para a liberdade. Um processo, uma travessia na qual o povo recebe a liberdade, recebe a concessão da terra para morar, para criar sua família, para plantar, para criar seus animais, obtendo o sustento. Assim aconteceu na primeira Páscoa. Eles celebraram de pé, sabendo que iam marchar, que iam andar, que iam sair daquele lugar para um próximo lugar. Agora, o próximo lugar seria de propriedade do povo de Deus, não mais de um rei, não mais de um senhor estrangeiro. O próprio Deus seria o Deus daquela nação. A nação seria uma nação independente. Aquele povo, por 1477 anos, celebraram a Páscoa, aguardando essa nação forte, essa nação que iria reinar e iria governar. Agora, junto com Jesus, eles acreditavam que a libertação finalmente tinha chegado. E Jesus está dizendo que vai entrar em Jerusalém, que vai ser açoitado, que vai ser humilhado, que vai ser massacrado, que vai ser morto e que vai ressuscitar. É por isso que eles não conseguiam compreender. As pessoas criaram dentro delas a imagem que elas desejavam de como a libertação ia acontecer. Ao invés de ler as Escrituras e entender o que Deus estava colocando para eles, como Deus estava explicando para eles, eles próprios criaram em suas mentes o que eles queriam que acontecesse. Por isso que quando Jesus fala com eles, não apenas essa vez que eu falei aqui para vocês, mas várias vezes Jesus falou sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Eles não compreendiam, eles não captavam o que Jesus estava falando, porque eles já tinham uma imagem mental formada. Que nós possamos ser alertadas, sacudidas pelo Espírito de Deus, que nós
nós possamos ler a palavra de Deus e pedir a inspiração e a iluminação do Espírito, que foi quem escreveu a palavra para nos explicar. Que nós não sejamos enganadas, nem pegas de surpresa, nem fiquemos perplexas com o que Deus realmente construiu e está construindo para nós. Que nós possamos sim ser alertadas e estar orando na posição de que não somos moradores desse reino, não fazemos parte deste lugar. Nós estamos como os primeiros egípcios estavam, sendo convidadas a celebrar a ceia do Senhor, vestidas com a vara na mão, prontas para marchar. Nós precisamos estar prontas para a tarefa que Deus nos coloca à mão. Nós precisamos estar prontas para entregar para Ele as nossas vidas e declarar: sim, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos a nós. Por hoje eu quero que você se conscientize que quem criou a Páscoa foi Deus. Deus é o Deus da história. Deus sabe o que Ele está fazendo. Nós precisamos aprender com o Deus da história como celebrar a Páscoa e qual é o verdadeiro significado da Páscoa para nós. Eu quero que você volte amanhã para continuarmos aprofundando o nosso estudo. E por agora vamos orar para que o Espírito Santo possa selar esse aprendizado em nosso coração. Espírito Santo de Deus poderoso, que habita dentro de cada uma de nós que reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que esse sangue de Jesus esteja nos guardando, nos cobrindo, nos protegendo, mas também iluminando a nossa mente. Que nós possamos compreender que não somos cidadãs desse mundo, que não precisamos estar completamente agarradas e apegadas ao mundo, que nós devemos estar completamente agarradas e apegadas a Deus, que nós possamos estar agarradas e apegadas ao plano de Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente para que nós possamos compreender toda essa história, que ela tem início, meio, fim, que ela é uma história profética, que ela aponta também para o nosso futuro, que todas nós já fomos libertadas do carrasco que é Satanás, assim como o povo foi liberto do faraó e do antigo império egípcio e marchou e conquistou uma nova terra em Canaã e depois foi formada uma nova nação. Nós agora fomos enxertados nessa nação. É aí que está o link que nós vamos compreender da junção da primeira Páscoa com a Páscoa que Cristo inaugura a nova era. Nós fazemos parte dessa história. Por agora queremos te agradecer, Senhor, por ter resgatado cada uma de nós, por ter ido atrás de nós, por ter ido nos trazer para dentro da tua família. Nós fazemos parte da tua família, nós fazemos parte do teu plano. Muito obrigada. Nós celebramos essa Páscoa entendendo que Jesus é o Cordeiro perfeito, entendendo que muitas das nossas amarguras não foram em vão. Assim como o povo comeu ervas amargas, lembrando da amargura que passou no Egito, nós também estamos nessa Páscoa lembrando que o que passamos de ruim não foi em vão. Obrigada por nos curar, por nos libertar, por nos visitar. Olha para todos os membros da nossa família. Nos cobre, Senhor, nos acolhe, Senhor. A família é uma instituição de Deus. O Senhor estabeleceu a Páscoa como uma celebração da família. Que nós possamos, em unidade, celebrar, profeticamente celebrar a unidade de toda a nossa família, comendo da carne do Cordeiro de Deus e bebendo do sangue do Cordeiro de Deus nessa Páscoa. Muito obrigada, Senhor Deus. Nós nos apropriamos de toda a cura e de toda a libertação que o Senhor tem para as nossas famílias nos dias atuais. Minha querida irmã, copia o link desse estudo e espalha a verdade sobre a Páscoa para todas as pessoas que você conhece. Que Deus abençoe você e volte amanhã.